Chega agora com o nosso setorista de Supremo Tribunal Federal, Pablo Giovanni, que caiu o sigilo. Então, muito provavelmente, a gente vai cada vez ter mais informações sobre esse caso da Mariângela. A Procuradoria-Geral da República foi favorável à operação que teve a ex-assessora de Lira como alvo. A operação da Polícia Federal teve aval do STF e mirou a ex-assessora de Arthur Lira. A PGR foi favorável pela deflagração da operação. Aqui foto da Tuca, né, como ela era conhecida, e tida ali como uma amiga do Arthur Lira, que agora tenta se afastar um pouco. Diz que ela é uma técnica espetacular, disse para Camila Xavier, nossa repórter, mas que não tem nada que a desabone, mas que não era uma assessora diretamente de Arthur Lira, mas da presidência da Câmara. Então, ficou com ele enquanto ele era presidente. Olha só as informações do Pablo Giovanni. A Procuradoria-Geral da República foi favorável à operação deflagrada pela Polícia Federal contra a ex-assessora do deputado Arthur Lira, do PP de Alagoas, a Mariângela Fialec. A ação foi autorizada pelo Supremo Tribunal Federal. A Mariângela, conhecida como Tuca, atualmente está lotada na liderança do Partido Progressista na Câmara dos Deputados e o celular dela foi apreendido pelos agentes. Em parecer, o Procurador-Geral da República, Paulo Gonet, concordou com a deflagração da operação. Ao ser consultado, o órgão indicou haver elementos suficientes de investigação que justificariam as buscas e apreensões. Tem todo o rito normal, comum das investigações, portanto. Abre aspas. A representação está encorpada, com significativos elementos materializados em diversos depoimentos e análises policiais sugestivos da atuação ilícita da requerida Mariângela Fialec, que desponta exercer o controle de indicações desviadas de emendas decorrentes do orçamento secreto em benefício de uma provável organização criminosa voltada à prática de desvios funcionais e crimes contra a administração pública e o sistema financeiro nacional, assim como escreveu o PGR em trecho da decisão disponibilizada pelo ministro Flávio Dino, relator do caso. Gonet, ainda na manifestação, citou que os depoimentos de outros deputados, como o Glauber Braga, o José Rocha, Adriana Ventura, Fernando Marangoni e Dr. Francisco, além do senador Cleitinho, demonstravam a necessidade da operação. Parlamentares aqui de tudo quanto é espectro político, né? Direita, esquerda, centro. Abre aspas de mais um trecho. O histórico de cargos estratégicos e os achados dos dados telemáticos confirmam as hipóteses levantadas, especialmente em decorrência das fortes evidências ancoradas nas citadas planilhas, tabelas armazenadas em nuvem, igualmente comprobatórias do papel crucial da investigada na alocação de emendas e distribuição de recursos, fecha aspas. E aqui o Pablo ainda coloca em atualização, afinal de contas ele está ali a partir, né, agora do sigilo derrubado, lendo tudo. Então, ao longo dessa tarde, a gente vai ter aí mais um montão de informação. E, claro, ao longo dos próximos dias também, por exemplo, com a apreensão do celular da Mariângela, geralmente a Polícia Federal acaba encontrando muito mais provas, né, o Felipe? Tá de longa, Nath, tá de longa. Agora que foi levantado o sigilo, né, do processo relacionado com a busca e apreensão e com a investigação da Polícia Federal sobre as emendas parlamentares, né, a gente vai ter informação muito mais completa, né, e muito mais direcionada em relação ao que aconteceu, né. Estou até curioso aqui, quando acabar o programa, vamos debruçar em cima desse processo para analisar de forma pormenor, né, exatamente a questão, né? E que bom, né, que o Dino tirou, né, o sigilo, né? Até porque a regra da República, a gente vem batendo nessa tecla o tempo inteiro, né, é a transparência, né? O que faz evitar a narrativa do lado de perseguição política, do lado de que a Polícia Federal age de forma casuística, é exatamente a transparência, né? Dar informação para a população, dar informação para todo mundo, para poder checar e verificar no processo, verificar nas hipóteses da Polícia Federal, nas questões levantadas pela Procuradoria-Geral da República, né, se há realmente, de fato, barulho, ruído, ou se há, de fato, perseguição política. E no meu modo de ver, um processo que se iniciou há muito tempo, né, não dá para cair nessa narrativa política. E um ponto que você colocou aí que é verdade, olha para você ver que a questão da corrupção, né, ela perpassa partido político e perpassa viés ideológico. Até mesmo as pessoas que denunciaram são de vários partidos políticos, né, e de vários viés ideológicos
é diferente, né? Ou seja, a questão da corrupção, tanto com quem combate quanto quem faz a corrupção, né, independe de corrupção. Então, esse papo que é balela de botequim, dizendo que um lado rouba mais do que o outro, não passa de narrativas políticas mesmo. É, isso mesmo. Reforçar então, né, para nossa audiência que está chegando agora. Muito boa tarde, a gente está falando bastante desse assunto da tarde, hoje, dessa sexta-feira. A gente achou que a sexta-feira ia ser tranquila em relação ao Congresso, mas aí a Polícia Federal entrou no meio e faz essa operação transparência no gabinete da ex-assessora do ex-presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, enquanto ele foi presidente. E aí, agora com a quebra do sigilo, a gente entende que para fazer essa investigação ficar substancial e ir às ruas com a operação deflagrada pela Polícia Federal hoje, a PGR foi consultada, tem a anuência da PGR e teve depoimentos de deputados, de parlamentares, de tudo quanto é partido. Como, por exemplo, o Glauber Braga, que a gente já tinha informação, né, do pessoal do Rio de Janeiro, mas também o José Rocha, do União, da Bahia, da Adriana Ventura, do Novo de São Paulo, do Fernando Marangoni, do União de São Paulo, do Doutor Francisco, do PT do Piauí, e também o senador Cleitinho, do Republicanos de Minas Gerais. Também chama atenção que são diversos estados, né? E aqui a deflagração da operação é em relação a essa ex-assessora que lidava ali com o orçamento secreto, né? Lidava diretamente com as emendas, com dinheiro público que era utilizado aí pelos parlamentares para cada estado, né? Ô, Felipe,